Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e queria começar o vídeo com uma provocação. Você aí, que gosta de geopolítica, você acha que os Estados Unidos são uma potência mundial hoje em dia por causa do seu dinheiro, ou do exército, ou por causa do dólar, ou por causa da língua inglesa, que é uma língua hoje global e tudo? E se eu te dissesse que o verdadeiro poder dos Estados Unidos está no seu mapa, bem aqui? Tá? Essa região, que é os Estados Unidos hoje. Estados Unidos não viraram superpotência por acaso. Eles abandonaram o interior do seu país para dominar os oceanos, tanto o Oceano Pacífico quanto o Oceano Atlântico. E eu vou explicar para vocês que isso deu uma vantagem para ele crucial em cima de seus rivais, inclusive em cima de Rússia e China, que são seus maiores rivais. Você acha que Maduro oferece algum tipo de ameaça ao Donald Trump? Você acha que, por exemplo, Lula, no caso, oferece ameaça maior do que a China? Não, apesar de o governo brasileiro ultimamente está sendo uma pedra no sapato dos Estados Unidos, mas não oferece uma ameaça à sua existência. Você acha que a União Europeia ofereceria essa ameaça? Não, quem oferece é a Rússia e China, tá bom? Os Estados Unidos ele sempre teve uma vantagem geográfica e histórica, né? A partir do século XIX, os Estados Unidos passou a avançar o seu território para o oeste e conquistando, ora pela compra, ora pela guerra, os territórios aqui do oeste, principalmente contra a França. Mais ou menos aqui teve uma guerra contra a França e toda essa área aqui, inclusive o Texas, a Califórnia, foram conquistados através de guerra contra o México. Então, agora os Estados Unidos têm o quê? Não só acesso ao Pacífico, mas acesso também pelos grandes lagos, que são essa parte aqui, que tem grandes, imensos lagos, do tamanho de estados brasileiros, tá? Que tem o rio São Lourenço, que vai, São Lourenço, né, que vai até o Atlântico, passando por dentro daqui do Canadá, tem acesso, né, a grandes reservas minerais e reservas de petróleo também, tá? Inclusive ouro. Aqui na Califórnia eles tiveram acesso a ouro. Então, os Estados Unidos têm estados como Califórnia, bem aqui, Texas, Nova York, que formam um cinturão costeiro tanto pelo lado do Atlântico quanto pelo lado do Pacífico, tá? E essa orientação marítima confere, então, uma vantagem única, a capacidade de projeção de poder em ambos os hemisférios. E aí os Estados Unidos pode agora, tanto na parte oriental contra a China, e tanto na parte ocidental contra a Rússia, tem uma vantagem aí muito significativa. Às vezes a gente fica vendo a Rússia invadindo a Ucrânia, o Putin mostrando seu poder, mas a gente não sabe que, na verdade, esse país aqui, ele não é o primeiro no mundo atualmente à toa. Você pode até falar, mas a China já está passando os Estados Unidos. Olha, a China tem 10 trilhões de dólares a menos que os Estados Unidos no seu PIB, tá? 10 trilhões, gente, é 5 vezes o PIB do Brasil, só para você ter ideia. Então, a China não está ultrapassando os Estados Unidos por enquanto, tá? E a China, falando na China, está aqui a China, ela também possui acesso direto ao Oceano Pacífico, mas esse acesso direto ele tem interferência de Taiwan, da Coreia do Sul, do Japão, que são inimigos dos Estados Unidos, tá? Filipinas. Então, a China tem um acesso direto, porém muito mais limitado do que os Estados Unidos. A China não consegue acessar o Oceano Pacífico com muita facilidade, tá? O que a China foi fazer? Reconhecendo suas limitações marítimas, a China desenvolveu uma estratégia alternativa, a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota. Ou seja,
uma iniciativa que o Xi Jinping, em 2013, colocou, que visa conectar a Eurásia, ou seja, toda essa região que tem a Rússia também, Rússia, Cazaquistão, Turquia, Irã, Mongólia, Paquistão, China, Índia, né? E expandiu, então, economicamente na Ásia Central, procurando soluções de segurança para manter uma presença. Então, a China precisa de manter sua presença. Ela vai, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Egito, eu fiz um vídeo do Egito mostrando os problemas geográficos imensos que o Egito tem. O Egito é um país considerado terceiro mundo, muito mais pobre que a China, e tem problemas de superlotação. O que a China fez? Investiu algumas centenas de bilhões de dólares para ajudar o Egito a fazer uma cidade no meio do deserto que diminuísse um pouco da sua superlotação na cidade de Cairo, que é a sua capital, que tem 21 milhões de habitantes em seu entorno. Está super abarrotado. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, aliás, 2 vídeos no meu canal sobre isso. Investiu bilhões aí, né? E tem feito esse tipo de investimento em todos os países possíveis que ela consegue ter acesso. E ela não cobra muito por isso, mas ela cobra uma aliança. E isso já é uma coisa muito significativa, tá? A China cobra que esses países estejam depois defendendo ela num cenário de conflito, né? E o Brasil está nesse meio. Na América Latina, que é onde o Brasil fica, abocanhou lotes do pré-sal brasileiro, comprou um terço do setor elétrico brasileiro, construiu uma base de monitoramento de satélites na Patagônia, agora, no caso, Argentina, e a sua estratégia é clara. Onde não pode dominar pelos mares, ela vai tentar dominar através de obras e influência e troca de favores de infraestrutura, mas dessa vez terrestre. A China está tentando uma infraestrutura terrestre, tá? Eu já conversei com uma estudante de medicina que falou assim, mas isso aí, então, a China vai conseguir conquistar mesmo assim a rota terrestre, a rota marítima, não tem, assim, tanta diferença de valor. Tanto a rota terrestre quanto a rota marítima são do mesmo patamar de importância geopolítica. E aí, eu tenho que discordar um pouco, baseado em uma teoria geopolítica do almirante Alfred Mahan, que estabeleceu que quem domina os mares domina o mundo. Então, gente, os Estados Unidos, que está aqui nesse mapa aqui, ele domina os mares. E os Estados Unidos compreenderam isso perfeitamente e construíram não apenas a maior marinha militar, mas também a maior marinha mercante do planeta. Os Estados Unidos está dominando os mares, só que a China está dominando quem? A Terra. Falando assim, gente, assim, não quero entrar em assuntos assim de religião, mas vocês já, quem aí é mais voltado para esse assunto, tem uma parte de Apocalipse que fala do levante da besta do mar e da besta da terra. Então, deu para entender, pessoal, como que funciona? Estados Unidos, né, dominando os oceanos, ele não domina só a navegação, mas a capacidade de controlar, inclusive, rotas comerciais, bloquear acessos e decidir quem transita e onde transita. Cerca de 95% do comércio global ocorre por via marítima. A potência que controla essas rotas possui vantagem colossal, tá? Então, a China, apesar de ter a segunda maior rota marinha em número de navios, ainda não possui capacidade de projeção global comparável aos Estados Unidos. A China, gente, qual que é o papel da China, então, num cenário geopolítico de ordem mundial? Qual que é o papel da China, então? Ela
tem um papel, pessoal, vou até aqui mudar um pouco esse panorama aqui, colocar a China, ela tem um papel de fábrica do mundo. A China, pessoal, tem cidades muito tecnológicas, tem uma tecnologia que supera em muito o Japão, por exemplo, tem, inclusive, trens-bala que ultrapassam os 300 quilômetros aí, com tecnologia de flutuação eletromagnética. Tá tendo de tudo. E os produtos chineses, alguns ainda são muito precários, como, por exemplo, da Shopee, mas isso não quer dizer que eles não vão evoluir. E nós temos também alguns carros aí elétricos que assim, superem muito os carros alemães, os carros americanos, os carros, sei lá, italianos, tá? BYD, por exemplo, tá muito presente aí no Brasil. Quem aí nunca viu um BYD por aí, né? E a China, gente, ela está presente em praticamente agora todos os países, incluindo o Brasil, Argentina, Chile, na África, tá? Essa influência toda da China não vai sumir só porque os Estados Unidos apareceu. Os Estados Unidos provavelmente vai apenas complementar com algum acordo futuro entre Xi Jinping e Donald Trump. Isso aí já seria uma projeção, estou pensando no acordo futuro, os dois apertando as mãos e falando, você fica com esse tipo de influência, eu fico com esse tipo de influência e tudo certo, né? E, enquanto isso, a Rússia, o que acontece na Rússia? Mas a Rússia também... Pessoal, será mesmo que o Putin quer dominar o mundo? Ou seria uma influência tanto quanto o que a União Soviética tinha aqui na Europa? Né? A Polônia, Bielorrússia, Romênia, Ucrânia... Fica aí minha questão, será que ele realmente vai tentar peitar Estados Unidos mesmo? Eu fico com minhas dúvidas, porque para mim o maior inimigo dos Estados Unidos no momento é a China, e a China está abocanhando um pedaço do mercado que os Estados Unidos não está nem triscando ultimamente, um pedaço do mercado tecnológico que os Estados Unidos não está tão envolvido assim. Será que isso mostra a China como um inimigo em todos os sentidos, ou será que dá para fazer um acordo entre os dois e assim eles chegarem em consenso e uma possível ordem aí daqui a alguns anos? Fica aí minha questão, e se você gostou do vídeo, já deixa o like para ajudar o canal e um comentáriozinho, né, se você tem dúvida. Vão tomar cuidado com os xingamentos, né, senão vou ter que banir a pessoa. E obrigado por mais um vídeo.